E hoje estamos vendo aí a segunda parte do quinto princípio, que é uma igreja viva, pode passar? Compartilha de um relacionamento humildemente honesto. Então, está abordando exatamente, pode passar as duas virtudes aí interligadas, que nós como crentes devemos ter, desenvolver melhor, que é a humildade e a honestidade. A honestidade, ela só provém da humildade. Ela precede a humildade, ou seja, você só pode ser honesto se você for realmente humilde. Não tem como você ser honesto se você não é humilde. Sincero, né? Honestidade diz respeito à sinceridade, a você ser íntegro. Então você não tem como ser íntegro, honesto ou sincero se você não for humilde. Nós já falamos sobre isso, e essas virtudes, elas são frutos do domínio do Evangelho sobre nossas vidas. Então o Evangelho, ele precisa dominar o nosso coração para que a gente desenvolva essas virtudes. A gente tem que compreender na vida de Cristo, no que Cristo fez por nós, que é o Evangelho vivo, a humildade, a honestidade. E a gente também trabalhou isso aí na semana passada. Então o Evangelho nos apresenta a verdadeira humildade e honestidade, como eu falei, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele mesmo diz, pode passar, lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então quem é que hoje pode, entre nós aqui, dizer isso, né? Olha, irmão, me siga porque eu sou humilde, né? Você pode dizer isso? Pelo contrário, né? Só Cristo poderia dizer isso. E claro, Paulo vai dizer isso, né? Imite a mim como eu imito a Cristo, porque Paulo realmente vivia essa vida de total dedicação a ser como Cristo, e ainda com as suas lutas, mas apenas Cristo pode dizer isso. Então a humildade está na natureza do cristão. Quando você é um salvo em Cristo, ali está o item da humildade na sua vida, que passa a ser desenvolvido, que vem através do fruto do Espírito. E foi exatamente o que a gente viu na aula passada, né? Pode passar? Que lá em Gálatas 5, 22 a 23, nós não vemos ali, dentro daqueles das 9 partes do fruto do Espírito, a palavra humildade, porque ela está subentendida. Ou seja, alguém que é humilde é alguém que ama, certo? Ama como, né? O amor não orgulhoso para si mesmo, mas o amor ao próximo. Alguém que é humilde, ele também é alguém alegre, e a alegria aqui diz respeito a contentamento, não diz respeito a uma euforia, né? a uma paixão, a algo rápido que surge, né? um fogo. Então o crente, ele é alegre. Alegre diz respeito a contentamento. Ele se contenta com aquilo que Deus deu. Ele se alegra com aquilo. E ele vive sem ser um ingrato, ou deveria, né, sem a ingratidão. A paz também. Então apenas um coração humilde é um coração que realmente vai poder ser pacífico, buscar a paz com as pessoas à nossa volta. Falamos da longanimidade, que apenas o humilde ele consegue suportar, e a gente vai aprender isso agora também, suportar com força e paciência as adversidades. Se nós não somos humildes, nós vamos viver ansiosos, viver estressados, e vamos ter pouca paciência em lidar com as coisas. Então longanimidade é ânimo longo, é você ter uma tolerância grande, é você não estourar rápido, é você não se explodir como um balão rápido quando alguém joga um espeto em você, né? Quando alguém lança uma agulha, né? Então diz respeito a exatamente isso. Só alguém que é humilde pode exatamente desenvolver ou criar essa longanimidade, a benignidade, que é humilde, que se condói com o próximo e expressa misericórdia para essas pessoas. A bondade, que é parecido com a benignidade, mas diz respeito a alguém que age, que tem como seus atos, né, bons, que pratica atos que são corretos, que são justos, né, reprimindo o pecado na sua vida. Então isso é parte de alguém que é humilde. E os 3 últimos, a fidelidade. Então alguém que é humilde é alguém que é fiel aos princípios, é leal à sua fé. A mansidão,
Alguém que é humilde não é agressivo no trato com as pessoas, mas possui um espírito suave, doce, brando e o domínio próprio. Que o humilde ele enxerga as suas limitações e se guarda do exagero e do equilíbrio. Ele se domina, né, para que o pecado não controle a sua vida, e sim o Espírito Santo de Deus. Então a gente falou isso daí na semana passada e hoje eu queria trabalhar mais alguns pontos aqui com você. Não sei se vamos terminar ainda hoje, mas espero que também vocês possam contribuir, como foi da vez passada, com esse estudo. Então, a humildade é uma vocação do cristão. E quando nós falamos de uma vocação, nós estamos falando de quê? O que é uma vocação? Vamos lá. Escola bíblica. O que é uma vocação? Um chamado. Não é um dom específico, mas acho que simplesmente um dom. Um dom. Uma vocação, você tem uma vocação, você tem uma habilidade para aquilo, vamos dizer assim, uma habilidade. Então temos aí chamado, dom, habilidade. Alguém mais? Uma capacidade. Um propósito, né? Uma facilidade. Acho que a palavra que mais se assemelha seria o chamado. Mas tudo que vocês falaram também não está fora do que é a vocação. Porque com o chamado há também a capacitação, a habilidade, um propósito que Deus tem para a nossa vida. Vamos pensar, a gente lembra muito de vocação, e vou colocar uma outra palavra aqui, né? Convocação. Né? Geralmente você vê isso daí em quem? Em quê? Em time de futebol, né? Um time vai jogar e a pessoa, o técnico, né, faz uma relação das pessoas que vão ser selecionadas, convocadas para aquele jogo, para aquela partida, para aquela Copa. Então ali ele convoca, ele faz esse chamado, e esse chamado tem um propósito. Qual é o propósito? Acabamos de falar. É jogar uma partida, jogar uma Copa. E eles têm um propósito, eles têm uma missão. E eles vão ter que desenvolver uma habilidade. A habilidade é as táticas do jogo ali para poder vencer o adversário. Então dentro da vocação há tudo isso. Então note que é o que está lá em Efésios 4, 1 a 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, e aqui Paulo está falando, né, da prisão, que andeis de modo digno da vocação. Então, da vocação, ou seja, do chamamento, da vocação a que foste chamados. Aí ele vai falar como deve ser esse andar. E aí ele vai apontar aqui pelo menos 3 partes do fruto do Espírito. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Pelo menos a gente vê 3, né? Que a gente viu anteriormente: mansidão, longanimidade e amor. Mas note como essas 3 coisas estão relacionadas a quê também? A humildade. Então note que o fruto do Espírito ele está relacionado à humildade também. E note que humildade, portanto, quando ele fala humildade, mansidão e longanimidade, está ligado a suportar uns aos outros. E o que você entende? O que seria suportar uns aos outros? Só essa pergunta aqui de volta. O que é suportar uns aos outros? É negócio de suporte, né? Aceitar o defeito das pessoas. Hã? Aguentar. Aguentar. Aceitar. Tem aqui alguém que suporte, que é um suporte, né? Ter paciência. Isso. Que tem paciência, Aceitar o defeito. né? Aceitar o defeito? A gente fica as pessoas. Tolerar, né? Tolerar. Olhar, A gente tolera na esperança que a pessoa se corrija, né? Mas aceitar o erro, não. Mas tudo bem, tá? Exatamente é isso aí. Suportar é dar suporte a alguém. Aqui eu não consigo ver, mas aqui não tem uma planta, mas vocês sabem, né? A samambaia, como é que ela... Conta de... Pronto, mais ou menos isso aqui, né? Aqui é uma treliça, né? É uma treliça, né? Que faz o suporte da planta de plástico aqui, né? Suportando aqui. É o prego, é isso aí, pronto, é isso aí. O prego. Mas se você já viu uma samambaia, ela cresce, né? Ela nasce, né? Tipo num xaxim, né? Uma espécie de uma terra ali com algumas coisas. E ali ela fica num suporte, né? Tem algo que é um triângulo, que coloca na parede, na quina, e ali ele aguenta. Então, a ideia aqui é exatamente alguém que dá esse suporte.
Alguém que está segurando alguma coisa que está em cima, está dando esse apoio, né? Ou como um pêndulo, né? Que está apoiando alguém que está ali embaixo com uma corda, né? Levantando, puxando, né? Alguém. Então, traz esse sentido. Humildade está relacionada a isso. Se a gente notar esse versículo que, para cumprirmos com o nosso chamado de suportar uns aos outros, dar suporte, não de aguentar, né? Não de, como geralmente a gente conhece a palavra suportar, né? Eu tenho que suportar aquela pessoa, né? Como se fosse algo ruim, né? Mas biblicamente é algo bom. Eu tenho que tolerar. Eu tenho que ser paciente, né? Eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ser manso, até que aquela pessoa compreenda. Oi? Não está na questão do suportar, do aguentar, mas Não, é. porque é bom que é fácil. Sim, claro, porque, note, suportar é um ato bonito, né? Dar suporte a alguém, ajudar, mas é algo também que custa, não é? Não custa um peso? Com certeza, esse prego aqui que suporta isso aqui tudo, ele sente alguma coisa ali, né? Ele não tem vida, mas ele, né, ele tem que ser rígido. Ele tem que ser rígido muitas vezes e aguentar. E a gente vai acontecer isso. Dentro da igreja, irmão, nós precisamos disso. É essencial. Não na vida do pastor só, mas de todos nós. Nós devemos aprender a tolerar. A tolerar, né? A aguentar. A suportar. Lá em Romanos, vamos lá para Romanos 15. Romanos 15 tem nos dá uma ideia bem interessante a respeito disso. Romanos 15, 1. Olha o conselho de Paulo aqui. Romanos 15, de 1 a 4. Ele diz assim, ora, nós que somos fortes, e Paulo coloca-se naquela situação de alguém que está com suporte, né, que é forte, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, né? Então note que, olha o que Paulo diz, né? Puxa, mas de novo, né? Se a pessoa fez isso, de novo ela está falando assim, desse jeito comigo, de novo. Mas eu tenho que suportar. Não estou dizendo que aqui existe um padrão de alguém melhor, alguém pior. Mas é que muitas vezes os crentes maduros, eles, claro, não vão sentir-se assim porque eles são humildes. Eles devem ter essa humildade. Mas a força aqui que ele está dizendo é essa força que é humilde. De alguém que ao invés de ir lá e apontar, você faz assim porque você é um fraco, né? Você é alguém que não... Né? Você é um cabeça de vento. Você é alguém que só faz as coisas erradas. Ao invés de criticar, ele vem com a mensagem de branda. Que está, olha, estou aqui do lado, né? Estou para te dar apoio. Quando você quiser, estou aqui. Pode contar comigo. Vou ser o seu suporte, seu apoio. Tá bom? Dentro do que é possível, né? Então ele fala, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E não nos engrandecer. Viu aí, eu sou melhor, o outro é pior. Viu aí, eu sei, eu faço, né, e eu estou andando certo e o outro está andando errado, então por isso ele está assim, né? Não é essa separação, mas é de alguém que reconhece que pode ajudar alguém. E aí ele fala assim, portanto, versículo 2, cada um de nós se agrade, aliás, cada um de nós agrade o próximo no que é bom, para a edificação. Então o alvo é a edificação. O alvo, quando eu, como um crente, ajudo a outro, não é só uma obrigação. Eu tenho que ajudar porque a Bíblia diz que eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar porque o pastor me pediu. Eu tenho que ajudar porque... Não, você tem que ajudar porque você tem que construir na vida do outro. Porque você tem que edificar a vida do outro. Porque um dia alguém edificou a sua vida. Porque um dia alguém teve paciência, teve humildade, longanimidade de te suportar, né? E o principal deles é Cristo, que até hoje faz isso na sua vida. Então por isso que você tem que fazer isso com o outro, né? Então note que humildade está relacionada a suportar uns aos outros. E no 3 e 4, olha o que ele fala, ele cita o exemplo de Cristo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito,
As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, nós precisamos ter, no fim das contas, por que a gente é humilde para suportar uns aos outros, para edificar a vida uns dos outros? Por causa da esperança. Porque a gente tem que acreditar, por mais que as pessoas estão andando por caminhos tortos, que Deus pode mudar a vida delas. E por isso que a gente investe o nosso tempo, por isso que a gente investe, né? Viu? Mas já falei tantas vezes com aquela pessoa, mas já falei tantas vezes com aquele outro, nem adianta, vou falar para quê? Não vai me ouvir mesmo? Não podemos ter essa atitude. A atitude é, eu tenho que falar, porque eu não sei quando. Quando é que alguém vai ser salvo? Você sabe? Não. Quando é que alguém vai mudar de vida? Quando é que um cristão que está debilitado, fraco, vai enxergar a sua debilidade e mudar? Não sabemos quando. Mas a questão é que o nosso alvo é pregar. É pregar, falar, exortar, chamar, orar e ter esperança que a palavra de Deus pode mudar. Porque se não for assim, irmãos, não adianta estarmos aqui juntos. Pregar sobre esse Deus que pode mudar a vida das pessoas. Quando a gente nem mesmo crê que Deus pode mudar. 70, né, vezes 7, né? É muito, não é somente 490 vezes, né? Mas a ideia ali é uma ideia de extensão, né? Inúmeras vezes, perfeição, né? É pleno, né? Algo pleno. Enquanto você tiver vida e fôlego, se alguém te feriu, perdoe. Se alguém te ofendeu, perdoe. E ajude aquela pessoa. O problema não é. Até falei com alguém esses dias. O problema não é que a pessoa tem problema com você, mas que ela tem problema com Deus. Quando ela resolve o problema dela com Deus, automaticamente ela resolve o problema que tem com você. Então precisamos ter essa noção, enxergar essa amplitude. É muito maior do que somente eu. É muito maior do que alguém fez algo contra mim. Tem a ver com Deus. Deus pode orar. Então, que está relacionado à humildade. Para você pedir perdão, você tem que descer do trono do orgulho. Não é? Para você pedir perdão, você tem que curvar as orelhas, né? Abaixar as orelhas, colocar o rabo entre as pernas, né? E dizer assim, olha, eu te perdoo, vamos resolver. Porque no fim das contas quem vai sofrer, na verdade, é você, se você não perdoar. Então, humildade tem a ver com exatamente isso. Com sofrer muitas vezes. A gente vai aprender agora o seguinte, que pode passar, Mateus? Os gregos, no tempo de Paulo, eles não conheciam o que é, isso aqui é bem interessante, irmãos. Eles não conheciam o que era a humildade da maneira como a Bíblia define. E o MacArthur ele vai dizer isso. Por quê? Que a palavra grega para humildade, como os gregos até hoje também entendem, é a palavra humos, né? Que vem da palavra terra. Interessante, né? Que humus, a palavra terra, mas que também quer dizer homem, porque o homem é feito do pó, né? Da terra. Interessante esse conceito. Então, humildade é a palavra humos, que quer dizer homem. Então, para o grego, ser humilde é ser homem. Mas como isso, né? Como é que essa questão de ser humilde é ser alguém, é ser um homem? Por quê? Porque os gregos eles valorizavam as capacidades humanas. E eu vou exatamente agora te mostrar exatamente o que eu acabei de falar. Isso. Os gregos, eles admiravam e eles tinham prestígio pela estética, né? Pela sapiência e pela força humana. Por exemplo, você conhece mais filósofos brasileiros ou gregos? Mais filósofos americanos ou gregos? Quais são os mais famosos? São os gregos, né? Platão, Aristóteles,
Sócrates, né? E outros, né? Heráclito e outros todos. Então todos eles são gregos. Porque o grego ele tem aquela ideia de que ser homem, ser humilde é exatamente valorizar as capacidades humanas de pensamento, mas também as capacidades humanas de estética. Os gregos foram um dos primeiros a desenvolverem as esculturas, e geralmente esculturas de homens ou mulheres nuas, né, ou seminuas, porque eles valorizavam e cultuavam a beleza, a estética. E tudo isso tem a ver com a valorização do homem. E em último, uma coisa que a gente viu recentemente, os gregos eles valorizavam a força humana. E qual foi um evento recente que aconteceu em Paris, que gerou assim, né, que era aquela questão ali de Jogos, né, Olímpicos, né? Então, em Paris, né, temos ali os Jogos Olímpicos. E onde surgiu os Jogos Olímpicos? Na Grécia, né? No Olimpo, né? Na Grécia, no templo lá dos deuses. Por quê? O que acontece nos Jogos Olímpicos? As pessoas testam o quê? Capacidade, força. Quem joga o negócio mais alto? Quem salta mais alto? Quem consegue pular mais alto? Quem vence o outro? Está testando a força humana. Então, para o grego, a ideia de você ser humilde é alguém que dá valor às capacidades humanas. Então, é isso que é ser humilde para o grego. Por isso que o grego tem isso tudo. Filosofia, estética, né? Esculturas e os Jogos Olímpicos, que até hoje tem, que cada dia as pessoas vão batendo recordes e recordes e superando umas às outras para mostrar como o corpo humano é forte e supera seus limites. Ok? Então, uma vez que vocês têm essa ideia já compreendida, o MacArthur explica que os gregos no tempo de Paulo eles não conheciam o que era humildade da maneira como a Bíblia descreve. Porque humildade para o grego era sinônimo de força. Enquanto que na Bíblia, humildade não tem a ver com o sinônimo de força em si. Aí pode passar, Mateus. O consenso que as pessoas têm a respeito da palavra humildade dentro da Bíblia, no Novo Testamento, é que provavelmente essa palavra foi uma criação cristã. Sabe por quê? Porque a palavra humildade, todas as vezes que aparece no Novo Testamento, a palavra humildade, não aparece a palavra que a gente viu ali, humus, que é homem. Mas aparece uma outra palavra. Pode passar, Mateus? Que é a palavra tapeinos. Tapeinos. Que te lembra o quê? É a origem da palavra tapete. Então, todas as vezes que aparece a palavra humildade no Novo Testamento, é a palavra tapeino. É alguém que está onde? No topo do pódio? Né? É alguém que está nas mais altas mentes pensantes? É alguém que está no mais alto pódio ou púlpito de esculturas, né, humanas, de beleza humana, né, nas passarelas humanas? Não. É o quê? Exatamente alguém que está de baixo. Então o conceito bíblico, a palavra tapeino é de um grau baixo, ou de baixo estado, ou de condição inferior. E pode passar, Mateus? Então, a ideia é ser pequeno ou abaixo dos demais. O sentido figurado é servo dos demais, ou submeter-se servilmente aos outros. É? Tem a ver com força? Sim, porque para você ser servo, você precisa ter força para poder servir. Mas não no sentido do grego. O grego é ser força para me vangloriar. Ser força para dizer que eu sou o melhor. Ser força para dizer que eu sou medalha de ouro. Olha aqui, eu sou ouro, eu sou humilde porque eu sou ouro. É? Mas o sentido bíblico não é esse. O sentido bíblico é: eu sou medalha de ouro. Mas por quê? Porque eu sirvo uns aos outros. Porque eu me coloco debaixo do outro. E eu faço com que aquela pessoa cresça. Eu ajudo aquela pessoa a ela se aproximar no sentido cristão para mais perto de Cristo. Então é isso que é humildade do ponto de vista cristão. Então já o verbo suportar é o verbo aneco, que significa segurar
manter firme, resistir, sustentar, suportar, tolerar, tem a ver com força, né? Tudo isso. Alguém que está ali, ó, rígido, apoiando, segurando, resistindo firme. A ideia é apoiar com firmeza. Ou seja, humildade é ser servo que se submete para suportar, ou seja, sustentar os outros com amor. É isso que é o sentido da palavra humildade, da maneira bíblica. A maneira bíblica é exatamente essa. Eu olho o outro, eu me compadeço do outro, eu vou até o outro, eu apoio o outro, eu suporto o outro. Por quê? Por amor a essa outra pessoa. Filipenses 2, 3 a 8, a gente vai exatamente ver isso. Não é à toa que Paulo ele vai dizer isso. O que estava acontecendo na igreja de Filipenses? Problema de quem? De quê? De orgulho. Um querendo ser maior que o outro, um querendo dominar. Não, e estava tendo briga, né? Lembra de uma briga que estava acontecendo aqui no livro de Filipenses? Lá no capítulo 4? Quem estava brigando? Eram duas irmãs, né? Sintique e Evódia. Então elas estavam brigando. Mas Paulo está toda hora falando aqui nessa carta a respeito de humildade, né? Para abaixar as armas do orgulho. E note que ele fala aqui em Filipenses 3 a 8. Você já conhece esse trecho. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros o quê? Agora você entendeu o tapenos, né? Considerando o quê? Os outros superiores. O tapete você coloca aqui? Vou colocar o tapete aqui, ó. Vou colocar o tapete no teto. Onde é que você coloca o tapete? Para alguém ficar em cima, superior a você. Então a ideia, olha como é que o conceito bíblico, ele mesmo se explica, né? Então, o que é humildade? Considerando cada um dos outros superiores a si mesmo, e fala, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que cada um que é do outro. E aqui não é, claro, esse versículo não pode ser usado de forma, vamos dizer assim, não vou dizer isso, mas com sentido trocado. Não é assim que você vai ter que se interessar pela vida do outro e falar do outro e se intrometer na vida do outro. Não é isso. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que você não olhe só para si, para o que você necessita, para o que você quer, para o que você busca, mas para que você olhe para a necessidade do outro, para o que o outro precisa, para que o outro pode receber de você algum apoio, né? Então essa é a ideia aqui, é que você não viva só para os seus propósitos, mas que você viva para o propósito do outro, que você ajude o outro nisso, se você puder. E aí ele vai dizendo, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, e ele vai dizer esse exemplo de Cristo, que ele era Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a ligação de humildade com o servo, né? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E você vê todos esses conceitos aí. Humildade tem a ver com obediência, tem a ver com submissão, tem a ver com servo, tem a ver com fazer algo para alguém. E quando Cristo morre na cruz, o que ele está fazendo? Algo maravilhoso para nós, que é nos conceder a vida eterna. Então, irmãos, nós temos aí o exemplo maior, que é o exemplo da pessoa de Cristo nesse sentido. Então, humildade é um pedido de oração. Humildade deve ser um pedido de oração. Eu preciso orar para que Deus me faça uma pessoa mais humilde. E humildade ela vai vir também na prova. É na prova que você vai ser quebrado do seu orgulho. É na prova que você não vai olhar, nada à sua volta que possa te tirar daquilo e você só vai conseguir olhar para cima e saber que Deus pode fazer. E você vai orar a Deus e vai pedir, Senhor, me dá um coração humilde. Filipenses 1:9. Alguém pode ler? O que diz lá em Filipenses 1:9? E peço em oração que vosso amor abunde ainda mais e mais em perfeito conhecimento e em todo discernimento.
Ok. Meu descendente. Ok. Ele fala, né, que é uma oração. Eu também faço que o vosso amor aumente mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui a palavra sinceridade, diz respeito à humildade, né, um viver honesto, né? Um viver que é sincero, humilde é a mesma coisa nesse sentido. Então, alguém que é sincero diante de Deus, inculpável diante de Deus. E humildade também é uma ordem para cumprir. Por mais que é difícil às vezes ser humilde em algumas situações, porque o nosso orgulho vai ali, né, querendo se mostrar forte e suplantar essa humildade, mas a gente precisa cumprir, é uma ordem. A gente tem que engolir o nosso orgulho como um sapo de costa e com perna aberta, né? Ou seja, né, já viu um sapo quando abre a perna, né? As pernas é enorme, né? Tem que abrir uma boca e engolir um sapo mesmo, o sapo do seu orgulho, para você viver uma vida humilde. Colossenses 3,12, o que diz? Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Note, né, novamente a relação do fruto do Espírito com humildade aqui. E você percebe agora uma ordem. Revestivos. Revestivo de quê? De humildade. É uma ordem. Eu preciso revestir-me de uma vida humilde. Né? Uma vida humilde, novamente, não é também uma vida pobre, né? O conceito que o mundo tem de humildade é alguém que é humilde e alguém que é pobre. E alguém que é rico não é humilde, né? E às vezes as pessoas falam o quê? Não, ele é rico, mas é humilde. Não, mas não tem nada a ver riqueza com humildade. Você pode ser um pobre e ser o maior orgulhoso que existe, né? E você pode ser um rico e ser mais humilde. Então, humildade não tem a ver com riqueza ou pobreza. Tem a ver com a condição, como você enxerga o seu próximo, né? Tem a ver exatamente com isso. E aí, o terceiro, humildade gera bênção. É um gerador de bênção. 1 Pedro 5,5. O que diz lá? Pedro 5,5 e... Então ele fala isso, ele fala no trato de uns com os outros, né? Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele concede humildade, né? Ele concede graça aos humildes. Então Deus é gracioso com os humildes. Deus é gracioso com aquele que se condói. Deus é gracioso com aquele que se coloca embaixo e que quer fazer a vontade do Senhor, submetendo a Ele, mesmo tolerando todo o mal com paciência, mas para ver o bem do outro. Amém? E para finalizar, uma frase do Paul Tripp que eu achei bem interessante. O Evangelho vai humilhá-lo porque exige que você confesse que os maiores perigos da sua vida estão dentro de você, dentro e não fora de você. Então o Evangelho vai fazer isso. O Evangelho nos mostra quem nós somos. E ele vai nos convencer de que os nossos maiores perigos não estão fora, estão dentro de nós. Pode passar? E ele diz: o Evangelho chama a correr para Deus em busca de redenção, porque seu maior problema é você, né? E ele completa, pode passar, Mateus? O Evangelho diz que não importa há quanto tempo você conhece o Senhor, ou não importa quanto você seja bem sucedido no seu trabalho, você precisa dar graça dele agora, tanto quanto no primeiro dia ou no primeiro momento em que creu. Então não é porque você é um crente já antigo, que você agora já sei tudo, já, né? Não preciso tanto me mergulhar no Evangelho para poder ser moldado por Deus. Não, você precisa. Muito mais até do que o novo. Porque você precisa ajudar o novo. Você precisa ajudar o novo. O novo vai olhar para o antigo e vai querer ver nele o quê? Um padrão, né? Um histórico de uma boa conduta. Alguém como Paulo, né, diz: olha, Timóteo, me imita, né? Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Então, me segue.
Então, é preciso, irmão, isso. É preciso. Para que a próxima geração de crentes seja melhor do que a nossa. Né? A próxima geração de cristão tem que ser melhor do que a nossa. Esses meninos que estão aqui, né, pulando ali, brincando, andando por aqui, eles têm que ser pessoas que amem a Cristo mais do que nós. A gente tem que olhar para esses jovens, para essas crianças, com esse olhar. Eu preciso fazer algo para que o nome de Deus seja engrandecido na próxima geração. Aí o Mateus, uma coisa interessante, que eu fui na casa lá do Marcelo e Milena, e o Mateus escreveu uma coisa muito legal, muito boa, do, como é o nome? McShane. Gostei muito daquela frase. O que diz aí? O que diz? Viva de tal maneira que você fará falta às pessoas. Não para sua glória, não para si, não para que as pessoas digam bem de você, mas para que as pessoas vejam Cristo em você. Vejam como você é humilde como Cristo, honesto como Cristo. Robert Moore McShane. Então, o nosso alvo, meus irmãos, nesse princípio precisamos compartilhar de um relacionamento humildemente honesto uns com os outros. A gente precisa ter abertura entre nós. A gente precisa, pastor, eu preciso de ajuda, eu vou lá. Ou o contrário, eu preciso de ajuda, irmãos, venham até mim. E a gente precisa se apoiar, precisamos ter essa rede de servos humildes que vão ajudar e apoiar uns aos outros. Não esconda pecados no seu coração. Não esconda conflitos no seu coração. Se está doendo, fale. Não, que eu não vou falar não, porque se eu falar, se eu revelar isso, que escândalo vai ser. Escândalo já é no seu coração, porque você já não está resolvendo da maneira como Deus pede. O problema vai ser seu. Mas quando você compartilha o seu problema passa a ser meu, passa a ser da igreja, que pode orar, que pode te ajudar. Então nunca veja o outro, né, assim, né, como se fosse abaixo de você, né, como se estivesse assim. Mas sempre veja o outro assim, né, como um servo que pode servir a essa pessoa em sua necessidade. E aí sim nós vamos ser humildemente honestos. Última frase e a gente termina. O Evangelho não funciona para torná-lo independente e autoconfiante, mas voluntariamente dependente de Deus e da comunidade da graça, a igreja que Ele colocou ao seu redor. Por isso que existe a igreja. A igreja não foi feita só para você ouvir uma palavra, voltar para sua casa e passar mais uma semana da sua vida. Mas ela foi feita para que você pudesse crescer e desenvolver na medida que somos unidos, lapidados por Deus. Então, faça isso. Enxergue a igreja como meio em que eu posso crescer. Eu posso ajudar o outro a crescer. E assim todos nós vamos crescer. E vamos fazer com que outras pessoas que estão fora também vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é isso o alvo de sermos luzeiros? O alvo é esse. É para que todos vejam a glória de Deus. Vamos orar, então. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. O Senhor nos chama, Deus, a viver uma vida humildemente honesta diante do Senhor, mas também diante das pessoas à nossa volta, diante da nossa igreja, da comunidade que fazemos parte. Porque assim, Senhor, o Senhor permitiu a igreja, que é o Teu corpo, para que ela pudesse se desenvolver. Então, Senhor, nos ajuda a sermos servos humildes, servos que se coloquem debaixo, servos que se coloquem numa postura de ajudar, ao invés de criticar, ao invés de se afastar, mais de se aproximar, de trazer tolerância, de chegar perto, de colocar-se à disposição. Ajuda-nos, Deus, faz que a Tua igreja avance e cresça, que não possamos, como Filipenses 2, versículo 4 diz, que não possamos olhar para o que é propriamente nosso, mas o que é o do outro também. E assim façamos, Deus, para a Tua glória, porque assim o Senhor fez conosco, quando desceu do céu e morreu naquela cruz de forma imerecida para nos salvar. Então nós oramos a Ti e Te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.